Seja muito bem-vinda ao Congresso Internacional de Mulheres 2025. Eu sou Edila Thaís e, nesse momento, eu vou compartilhar minha tela com você, porque nós estamos aqui hoje para aprender, para falar um pouco mais sobre as Power Skills, ou mais particularmente sobre as soft skills, para que você possa transformá-las em Power Skills. Bom, seja bem-vinda, já te coloquei. E quem sou eu, né? Que a importância das soft skills para o crescimento da sua carreira. Vamos apagar aqui um pouquinho para que a gente possa olhar isso aqui. E eu sou quem está falando para você, né? Eu sou Edila Thaís, uma pessoa que é uma educadora executiva que trabalha com o desenvolvimento de líderes e equipes de alta performance. Sou neurocientista, neuropsicanalista, desenvolvo, né, a liderança através da neuroliderança, empreendedora e coautora de 10 livros, sendo desses 10, 5 deles sobre minha coordenação. E a Edila, que é essa neuropsicanalista que se aprofundou como é que funciona a mente humana, ao mesmo tempo educadora, que se aprofundou em metodologias participativas, vivenciais, ela desenvolveu um método próprio de trabalho, que é chamado, que eu chamo de método CEP. É aquilo onde você traz para você a sua clareza, quem é você, a sua energia, onde estão as suas inteligências, como é que você usa isso, e o seu poder. Como que é que você se torna uma pessoa estrategista, utilizando as ferramentas, os métodos certos. E com isso, eu me especializei em estruturar, em organizar ambientes dentro de empresas e fábricas, né, com segurança psicológica em cada lugar, de acordo com o que cada um faz, ok? Bom, agora que você já me conhece um pouco, já sabe que eu tenho uma experiência, né? Eu falo que eu tenho ser. O meu ser é com C. É conhecimento, experiência e resultado. E o que eu quero trazer para você é exatamente isso, para que você tenha o seu conhecimento, para que você desenvolva a sua experiência e comece a ver os seus resultados e possa falar disso. E eu começo perguntando para você, quando você olha para trás, quais os principais desafios que você enfrentou em 2024? Desafios pessoais, naquele que você parou e falou assim: será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Será que eu vou saber fazer isso? E desafios profissionais, naquele que você falou assim: poxa, fulano está dependendo de mim, eles estão contando comigo. Quais foram os seus principais desafios? E ainda pensando em 2024, quando você olha para trás, qual é o seu nível de satisfação com os resultados obtidos dentro desse desafio? E por que que isso é importante? Porque, na verdade, a gente precisa sempre pensar que, se eu quero crescer, a gente está falando aqui em crescimento, né? Em potencializar, eu preciso saber da onde eu estou partindo para eu ter bem nítido, bem claro na minha mente aonde eu quero chegar. Porque é só a partir dessa clareza, desse lugar que eu estou e para onde eu quero ir, é que eu consigo trabalhar, consigo ver quais os passos que eu preciso de dar e, mais do que isso, o que que eu preciso de trazer para a minha vida, certo? Então, eu quero te colocar aqui um fato muito importante para você que às vezes pensou assim: eu não estou tão satisfeito com isso que eu consegui. Eu quero te dizer que 80% do seu resultado é determinado pela sua atitude. 80% do seu sucesso vem de acordo com as atitudes que você teve nessas situações. E só 20% veio daquilo que você já sabia. Então, quando você fala assim: ah, eu não sabia, muitas vezes eu não consegui isso porque eu não sabia. Eu não sabia, mas o que que eu fiz com isso? Ah, eu não estava com segurança, mas o que que eu fiz com isso?
Então, atitude tem a ver, né? O meu sucesso tem sempre a ver com a minha atitude, principalmente. Se eu não tenho aptidão técnica, o que que eu posso fazer? E pensando no como é que está o mercado, uma última pesquisa, né, em 2021, logo depois da pandemia, quando a Cardinal fez uma pesquisa sobre a questão dos funcionários e dos diretores, o que que eles precisavam de melhorar, 82% dos funcionários foi, foi percebido que eles precisavam de aperfeiçoar ou adquirir novas habilidades, ao menos uma vez por ano, para se manterem competitivos no mercado global. E 62% dos diretores também acreditavam que eles precisavam de aperfeiçoar ou adquirir novas habilidades. Ou seja, o que que nós estamos voltando aqui de novo? Quando você cresce como pessoa, a sua carreira cresce, o seu negócio cresce, a sua família cresce. Então, tudo começa comigo. E como aquele laguinho, né, quando você joga uma pedrinha, muda você, você melhora, as coisas em volta vão melhorando. E por isso, para você saber o que, que é essa melhora, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você são os 4 gaps, ou as 4 lacunas que impedem cada um de nós de alcançar os resultados desejados. Tá? A primeira lacuna que muitas vezes me impede é o protagonismo, ou seja, eu não assumo o protagonismo ou a minha responsabilidade. Eu fico sempre esperando o outro fazer, ou a empresa investir em mim, ou alguém me valorizar, ou eu ser descoberto. Ou seja, eu sou o coadjuvante da história. O protagonismo me faz falar assim: eu quero chegar a tal lugar. O que depende de mim? Nem sempre tudo depende de mim. Ah, eu quero ter um emprego melhor. Muitas vezes a sua contratação não depende de você, mas você estar pronto para assumir aquele emprego melhor, você ter aptidão e você saber manter esse emprego, depende de você. A sua família também é assim. Eu me lembro que lá atrás a minha filha devia ter 6 ou 7 anos nessa época, e hoje minha filha já tem mais de 30, tá, gente? Um pastor da minha igreja, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte: no que depender de mim, a minha família será melhor. E eu sempre trago isso para mim. E eu ampliei isso na minha vida. No que depender de mim, quando eu era líder dentro de uma empresa, a minha equipe será melhor. No que depender de mim, essa empresa será melhor. E agora que eu sou a empreendedora da minha empresa, no que depender de mim, a minha empresa será melhor. Então, isso é ser protagonista. Mas você sabe que ser protagonista não é só falar no que depender de mim, é começar a agir naquilo que eu preciso agir. Então, aí vem o seu segundo gap, seu autoconhecimento. O quanto você conhece de você? Nossa, Égila, eu convivo comigo todos os dias. Quanto eu sei de mim? Você sabe de falar das suas emoções para mim? Você saberia dizer aquilo que te deixa triste? Ah, mas isso é fácil, Égila, receber uma notícia ruim. E quando é que as pessoas te tiram do seu eixo? Quando é que as pessoas conseguem te deixar nervosas? Quando é que você perde o seu equilíbrio? Você já percebeu isso? Ou quando é que você fica receosa, amedrontada e não faz? Quanto que é que você coloca disposta a não só se conhecer, mas parar de se comparar com o outro, e inclusive ser capaz de falar o seguinte: que legal, fulano cresceu nisso aqui. Tudo isso é um autoconhecimento. Porque se eu não sou capaz de alegrar com o sucesso do outro, mesmo eu não estando junto, é sinal que aqui dentro de mim tem alguma coisa que precisa ser trabalhada.
E vem a segunda questão, né? Ou melhor, a terceira questão, porque a gente já falou de assumir o protagonismo da sua vida, procurar se conhecer, ter essa inteligência emocional. Como é que eu me motivo? Como é que eu faço controle das minhas emoções? Mas como é que eu me relaciono com o outro, entendo o outro e sou capaz de ajudar o outro a manter o equilíbrio de tal forma que a gente possa continuar a se desenvolver, mesmo ou a se relacionar, mesmo que nós não tenhamos as mesmas ideias, mas que a gente saiba se respeitar e que a gente saiba construir a partir daquilo que é comum, que é consciência. E aí, se eu estou falando construir a partir do que é comum, do que é consenso, eu estou falando de estratégias. Você sabe quais as estratégias corretas para você utilizar no seu dia a dia? Às vezes, coisas simples, gente. Eu me lembro que, na época que eu ainda trabalhava muito direto com a educação, hoje eu trabalho com educação, mas muito mais com formação de profissionais. Mas na época que eu trabalhava ainda dentro da escola, ou dando suporte a educadores, eu falava, muitas vezes, quando eu ia falar para os pais, né? Eu sempre falei o seguinte: falava para os pais, falava para os professores também, que trabalhavam com adolescentes. Observe que às vezes você está fazendo uma queda de braço com o seu filho por questão pequena. Ah, Angel, sabe questão pequena? Eu me lembro, por exemplo, minha filha tinha 12 anos, quando e ela tinha uma calça branca que ela gostava muito. Mas sabe aquelas calças de brim, muito difícil de passar? E ela queria ir numa festa, e queria ir tinha uma festa no sábado, e queria ir com ela. E quando foi na quinta-feira, ela foi sair e falou: vou comprar calça. Eu falei: olha, só vou te avisar o seguinte: você estava querendo, né? O seu planejamento é ir com a calça no sábado. É, branco é muito fácil de sujar. Se você sair com ela hoje e sujar, eu não vou lavar e não vou passar essa calça. Que eu lavo na máquina. A pessoa, né? Na época a gente tinha uma pessoa que ajudava passando roupa, né? Auxiliava, me apoiava, e eu falei assim: ela só vem na terça-feira. Então, você pode usar. Eu só estou te avisando que eu não vou fazer nada se você sujar a calça. É uma escolha sua. Você está vendo que isso, se fosse numa outra época, eu poderia falar: não vai, você está proibido, não sei o que. Tá. Mas essa não é a briga. Eu estou ensinando para ela, primeiro, eu não tenho de colocar para ela meu desejo para ela. Isso é muito pequeno. Eu preciso ensiná-la a pensar e escolher. Se você quer saber, realmente a calça sujou e ela precisou de ir com uma outra roupa, não foi com o que ela queria. Ou seja, eu sempre falo que você tem que escolher as batalhas que você vai travar, que às vezes é preferível perder uma batalha, mas ganhar guerras no final. Então, o que foi a minha batalha aí? Para mim, naquele momento, eu não poderia falar: "Ah, você está proibida de sair com essa calça." Poderia, mas essa não era a minha batalha. A minha batalha era: você vai, que horas que você vai chegar aqui, quem é que vai te levar, quem é que vai buscar, ou seja, eu quero saber que a questão dela da segurança estava lá. A escolha em função daquela roupa era uma coisa simples. E muitas vezes a gente briga por coisas pequenas, em casa, no trabalho, na igreja, no clube, quando, na verdade, o importante. E às vezes eu brigo até comigo, gente. Às vezes a gente briga até com a gente mesmo, quando, na verdade, a gente não está brigando pelas batalhas certas. Sabe aquele momento que você fica assim: nossa, mas eu não devia ter falado isso, que aconteceu isso, mas você já passou. Então, nesse momento que já passou, vamos esquecer, vamos aprender o que que eu fiz de errado e, de uma próxima vez, como é que eu vou agir. Mas ficar me lamentando, lamuriando, não adianta. Então, estratégias corretas. Bom, se eu sei as estratégias corretas, eu tenho de verificar o seguinte: como é que eu vou utilizar tudo isso que eu sei?
dentro do mundo que eu estou. Um mundo que está mudando rapidamente. Já ouviu falar em drones? Já viu uma entrega de alguma coisa com drone? Já viu filmagem? Ultimamente, congresso que você vai presencial tem um drone filmando. Já ouviu falar de nanotecnologia, de inteligência artificial? Ou seja, essa inteligência artificial já faz parte da sua vida? De biotecnologia, de androids, de armazenamento em nuvem, de criptomoedas. Tudo isso é uma novidade e que está acontecendo muito rápido. E eu quero te dizer que, na verdade, a gente não sabe, né? Se nós vivemos uma época de mudanças e hoje a gente já está falando que nós vivemos uma mudança de época. As coisas estão mudando tão rapidamente que a gente tem de ter uma nova adaptação. E para a gente entender que mudança de época é essa, a gente precisa de conhecer dois termos. O primeiro dele chama-se VUCA, um termo que foi cunhado na década de 90, década de 80, aliás, tá? No final da década de 80, era um termo que veio da parte militar, mas que falava de mudanças tecnológicas. Frisava muito mais um mundo que era volátil, ou seja, que volátil é aquilo que rapidamente, né, se passa do, é, de uma fonte, de um lado para o outro. Você já viu falar que o éter é volátil, por exemplo, que o álcool é volátil? Por quê? Ele está ali como, como líquido e, de repente, num instante, a parte dele vai virando essa fumaça, né? O estado gasoso. Então, é uma mudança muito rápida. Ele também é um mundo incerto. Por quê? Porque nem tudo eu tenho certeza se vai dar certo ou não. Nem tudo que está é uma inovação, eu tenho certeza se vai dar certo ou não. Ainda tem um outro problema. Aquilo que às vezes eu sabia que ontem era o certo, que dava muito bem, hoje já não dá mais. Ele é complexo, e o complexo significa de coisas que eu vou entrelaçando uma na outra. Tecido é complexo. A palavra complexo ela veio do complexo, de tecido, pode ser a sua pele ou o seu tecido aqui. É tecido junto, ele é um vem com o outro, não são fios separados. E a gente viveu isso muito bem, por exemplo, na pandemia. Enquanto a gente discutia se a melhor questão era ou não todo aquele open down, né? O você ir para casa, o home office, o você ficar em casa sem poder fazer certas coisas, o outro lado falava assim, não, mas quando você faz isso, as indústrias fecham, as empresas não conseguem, não vão ter como ter uma questão da economia. As escolas, a gente pensava assim, o menino está em casa, guardado, mas o emocional dele, está sozinho e incerto. Tudo isso era muito complexo. Não existe uma resposta, um certo ou errado definitivo, que eu precisava do isolamento. Mas eu sei que o isolamento, ele faz mal, se a gente for pensar numa questão das emoções, o medo, a insegurança e tudo mais. E por último, né, é um mundo ambíguo, ou seja, a resposta não é só uma. Pode ser bom como pode ser ruim, vai depender da situação. Mas, em 2017, foi cunhado um outro termo, e esse termo ficou muito conhecido, pandemia, pós-pandemia, que é o mundo Bunny. E se aqui no mundo VUCA a gente olhava a tecnologia, todas as mudanças, todo o mercado, toda a complexidade, né, externa, aqui no mundo Bunny a gente olha o andragógico, o homem, a pessoa, como as pessoas que vivem no mundo VUCA vivem. Elas são pessoas frágeis, né? Porque Bunny, né, em inglês começa com B, e você pode falar que é o mundo bunny, ou se quiser aportuguesar, o mundo funny. Elas são frágeis. Por quê? Porque eu não sei, na verdade, muitas vezes
eu não tenho toda aquela questão de me ver, não, eu sou capaz, etc. Sei como é que vai ser. Elas também são ansiosas, uma insegurança, toda essa complexidade, toda essa incerteza me traz uma insegurança que me traz uma ansiosidade, é o medo do futuro, é um mundo não linear, que aquilo que deu certo até hoje pode não ser o que vai dar certo depois, e eu vou ter de mudar. E por último, é um mundo incompreensível. Quando eu olho, não é tão fácil de compreender. Então, eu preciso mergulhar, inclusive mergulhar nas minhas emoções para saber o que eu tenho sentido. Então, nesse mundo, Alvin Toffler falou lá no final do século XX, né, lá na década de 90, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E já trazendo isso para os nossos dias, né? O analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue ler e escrever. É exatamente. Você se torna um analfabeto, você se torna alguém fora, de todo esse mundo tecnológico e de todo esse mundo de mudanças, se você não conseguir aprender, desaprender e reaprender. Por mais que você quer ver uma coisa assim, por exemplo, sem fazer propaganda de nenhum telefone, não sei se você tem um iPhone ou se você tem um Samsung, mas muita gente que tem um Samsung não muda para o iPhone, não é, primeiro que o Samsung também é um telefone bom, mas mais do que isso, porque se você trocar tecnologia do Samsung para o iPhone, você tem muita coisa para mudar. Então, eu preciso ter uma segurança de que eu vou saber olhar o mínimo. Mas cada vez que eu passo de um modelo para o outro, toda vez que eu pego o meu novo celular, tem coisa que eu fazia no último que eu tenho de desaprender e que eu tenho de reaprender, que vai ser diferente. Simples, gente. Simplesmente. Simples mesmo. Então, dentro de você, tem de ter uma coisa que é muito importante. No seu DNA, você vai ter de saber. É dentro de você que algumas coisas são úteis e que precisam ser conservadas. Outras, elas são deixadas de lado se ela não tem utilidade. Então, aquilo que você já fazia, eu falo pelo exemplo, né? Talvez você não seja dessa época, mas se você tem mais de 50 anos, você, na escola, em geografia, você decorava nomes de países, capitais, sabia mais ou menos, né? Fazia o mapa e tudo mais. Hoje, a gente não tem necessidade de decorar essas coisas. A gente sabe se for algo que é normal para a gente, que a gente usa muito, ou há muito mais uma facilidade de eu ir até a internet e olhar o que tem. No entanto, eu preciso muito bem, mais do que saber de cor, eu preciso saber como é que eu vou obter essas informações. Porque eu não sei se você sabe, mas que a Wikipédia, ela é uma enciclopédia que é aberta a todo mundo. Então, na verdade, se eu colocar lá uma informação errada, precisa de alguém abrir e verificar, ver que essa informação é errada para denunciar e depois se mudar. Então, nem tudo eu posso ir para a Wikipédia. Nem tudo que eu ver em alguns blogs serão verdadeiros, serão informações verdadeiras. Então, eu preciso aprender mais do que saber as informações, é como é que eu obtenho essas informações e mais do que isso, o que eu faço com essas informações? Nós não estamos vivendo mais no mundo de informações. Nossa importância é o mundo de aplicações. Como é que eu vou aplicar, utilizar aquela informação? Tá ok?
Então, nesse caso, a partir daí, a gente começa a pensar nas skills ou nas habilidades que você tem ou que você precisa obter, ok? A primeira habilidade que a gente fala muito são as hard skills. São os conhecimentos técnicos que você possui. São os seus diplomas, os cursos técnicos, as lives que você vai, assiste e anota, as palestras que você vai, né? Tudo que você aprende em cursos e capacitações e são comprovadas por certificados. Então, algumas lives elas servem, no final elas geram certificados, outros já não. Então, as hard skills são aqueles que você pode comprovar por um diploma. Mas existe uma outra skill chamada soft skills. As soft skills hoje elas já são chamadas de, muitas vezes, human skills, ou seja, são as habilidades interpessoais. São aquelas que você usa no seu relacionamento com os outros. E quando a gente fala em human skills, é mais do que soft skills. Por quê? Porque, na verdade, uma coisa é você comunicar, falar em comunicação assertiva é uma soft skills, mas ter essa comunicação assertiva com as pessoas, com os outros, em todos os lugares, aí sim foi um pouquinho mais. Então, não basta conhecer, não basta saber aplicar em propostas de livros ou tudo mais, mas você precisa aplicá-las no dia a dia. E essas skills, essas habilidades, elas são voltadas para a sua personalidade e para o seu comportamento. E, por último, a gente chega nas Power Skills. O que são as Power Skills? São as competências e habilidades mais poderosas, procuradas no mercado. E essas Power Skills, elas são a soma da Hard Skills com as Soft Skills. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Olha aqui, tem uma frase aqui do lado que eu vou até me passar por de cá, né? Cada um vai precisar, né? Todo mundo conhece isso. Acredito que a maioria de vocês conheçam esse desenho, né? Essa figura vem do filme Divertidamente, e cada um de nós vai precisar aprender a reconhecer, controlar e usar as suas emoções, né? Cada um de nós aprender a utilizar as nossas emoções de forma positiva. Esse filme, Divertidamente, onde a gente apresenta, né, a alegria, a tristeza, medo, a raiva, nojo, tudo isso ele traz mostrando que eles são importantes e que a gente precisa de aprender a viver essas emoções. Mas se eu vou aprender a viver essas emoções, como é que isso vai acontecer? A primeira coisa, vamos nós de novo, hein? Vou ficar caminhando com isso aqui. A primeira coisa que eu preciso aprender é a autoconfiança. O quanto que eu me olho, eu me reconheço e me vejo uma pessoa capaz, né? Vamos deixar aqui que eu acho que aqui dá certo. Bom, quanto que eu não me vejo e acredito em mim mesmo. Porque quando eu não acredito em mim, eu preciso de fazer algo para melhorar. Mas quanto que muitas vezes eu fico fazendo, fazendo, fazendo e nunca me vejo capaz? O que será que está aí por trás? Quanto você confia nas suas habilidades e competências? Porque se você não tiver autoconfiança, não acreditar em você, você não vai conseguir desenvolver-se realmente. Você vai sempre ficar com medo. Uma segunda questão para você desenvolver, você vai precisar de aprender a ter clareza de quem você é. Então, quando a gente fala de clareza de quem a gente é, significa que eu tenho de saber quais são os meus valores. O que é importante para mim? Do que eu não abro mão? Né? Uma pessoa que, por exemplo, uma família, onde o valor da verdade é importante para ele não só ensina para o filho que ele não mente, como ele também dá o exemplo para o filho. Uma família onde que o relacionamento é importante para ela, onde a gente não precisa ser
A gente precisa reconhecer quando a gente errou, mas a gente não precisa ser o super-herói a todo momento. Pai e mãe são capazes de virar para o filho e falar: desculpa, eu errei. Tá? E para fazer isso, eu preciso aprender a saber também os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Eu preciso entender o que que eu posso fazer comigo e o que que eu vou pedir uma ajuda. Porque às vezes, o meu ponto forte, eu tenho de olhar para ele e falar assim: o que mais eu posso fazer com isso? E o meu ponto fraco, eu preciso de saber se é importante eu desenvolvê-lo ou se, na verdade, eu trago uma pessoa para o meu lado. Você quer ver alguma coisa? Coisa simples. Casal que um é bem organizado nas finanças e o outro não é. Essa pessoa que é organizada, né, o outro deve confiar nela para, vamos sentar junto e anotar? Eu estou junto de você, mas você que faz essa, esse controle. Mas ele também tem que sentar e saber o que que eu posso fazer, e o que que eu não devo fazer. Porque se o outro é o apoio, ele vai precisar de aprender a ouvi-lo, né? Quais são os seus sonhos e metas? E, de novo, quando eu falo de sonho e meta, eu estou falando de futuro, aonde eu quero chegar. Se eu não, nunca pensei que eu quero viajar em janeiro. Pois é, você quer viajar para onde? Ah, eu não pensei em qualquer lugar, eu só quero tirar férias, tá ok. Então, se eu te mandar para a fazenda aqui perto, aqui em Minas Gerais, você vai ficar feliz. Eu não. Quando eu falo que eu quero viajar, eu falo assim: eu quero ir pro Nordeste, né? Aproveitar praias, ou eu quero ir para o Sul, quero ver, né, as delícias de Gramado e outros lugares ali, ou eu quero ir para a Europa. Quanto mais o seu sonho estiver claro e falando para onde eu quero ir e o que que eu, né, quando que seria isso? É em 2025, é 2026, 2027, mais fácil eu começar a colocar umas metas. Quanto mais o meu sonho tivesse aquela nuvenzinha, ele vai ficar sem, eh, sem eu trabalhar por ele. E por último, você sabe por que você faz o que você faz? Já pensou nisso? Quando você educa seu filho de uma certa forma, por que você faz dessa forma? O que que é que você está por trás? O que que você acredita? Ah, minha mãe fazia assim. É assim que você acredita que é o melhor? Que eu faço o que eu faço. Eu não preciso fazer só porque o outro fazia. Então, eu preciso de parar e começar a entender isso. Então, essa clareza é algo que eu preciso começar a obter de mim para começar a ter atitudes positivas. E o que seriam essas atitudes positivas? Eu sou isso, estou uma pessoa otimista? Eu gero boas emoções e bons relacionamentos quando eu convivo com outro? E quando nessa convivência otimista, como está a minha comunicação? Eu costumo dizer que comunicação é igual a fé, tá? Que fé é essa, Égua? Fé significa que a comunicação envolve a fala, mas envolve a escuta. Sabe aquele dia que você está lá dentro do metrô e alguém vira para você e fala assim: Ô moça, onde que é que eu pego o metrô para ir para Santo Agostinho? Aí o outro só vê, você vira e fala assim: ali. Será que você realmente escutou e comunicou? Agora, quando você para, você olha para a pessoa e dá a informação, como consegue, né? Às vezes você vai ser aquela pessoa que vai falar: olha, é, é ali, mas hoje não está funcionando, etc. Ou seja, coisas simples. A minha comunicação é boa e nas questões mais complexas. Quando você dá bom dia para o outro, você está realmente disposto a ouvir o bom dia dele e pensar se o bom dia que ele te deu foi um bom dia bom? Ou a gente está sempre caminhando? Ou você está sempre caminhando assim pela vida como estão essas pessoas aqui no vídeo? E eu quero te dizer, então, que comunicação envolve três coisas. 50%, 55% da sua comunicação vem do seu corpo. Como está o seu rosto?
Como está? Você está de braço cruzado para dar de informação? Você chega alguém para falar, ah, que bom que você está aqui, você cruza o braço, você abraça. Como é quando você senta perto de uma pessoa e fala assim, vamos conversar, como é que você fica? A segunda questão, 38% vem da sua voz. Qual que é o seu tom de voz? Qual que é o ritmo que você emprega aquilo ali? E sabe, olha que incrível, gente. Só 7% da sua comunicação vem das palavras. Ou seja, você comunica muito mais sem falar. Antes de falar, pelo jeito que você fala, antes da pessoa ouvir, você já comunica. Então, uma escuta ativa envolve você controlar seus pensamentos, ter uma linguagem corporal, né, de amparo, de abertura, não interromper a pessoa, ficar focada, não ficar no celular, né? Hoje em dia isso é muito normal. Ou então você está ali, pode ir falando que eu estou te ouvindo. Não julgar as pessoas, perguntar se foi aquilo mesmo que ela falou, ou seja, ter empatia. Aprenda a desenvolver essa escuta ativa para que você possa realmente transformar o ambiente que você está e você possa ser o primeiro a ser beneficiado também. Por último, né, eu quero te lembrar que autorresponsabilidade é algo muito importante. Quantas vezes as coisas acontecem com você e você fala assim, ah, eu não fiz isso por causa do fulano. Quanto que você joga a culpa no outro? Eu tenho, né, uma expressão que eu falo, que é o seguinte: a culpa é minha e eu coloco em que eu quiser. O que é isso? Eu sempre arranjo uma desculpa para aquilo que eu não fiz ou para aquilo que eu fiz e que eu não deveria ter feito. Porque na hora que eu fiz certo, eu falo, não, sou eu, é isso mesmo. Então, eu quero te dar 5 pontos para a sua autorresponsabilidade. Primeiro, começa a diminuir as desculpas. A gente sempre arranja uma desculpa por que que a gente não fez. Ou por que que a gente fez daquele jeito. Segundo, relacione causa e efeito. Quando eu faço isso, qual o efeito que dá? Comece a assumir a sua responsabilidade pessoal. Pergunte para você o que que eu posso fazer para. E por último, lembre-se que isso vai te dar uma aprendizagem para o futuro. Vou te contar de uma questão que era muito incrível. Quando eu era gerente, eu tinha uma das minhas equipes eram estagiários de ensino superior. E nós tínhamos o horário de chegar para que a gente pudesse começar. A gente tinha uma parte da gerência que fazia um atendimento ao público, e eles tinham de chegar nessa gerência. E eu sempre tinha um estagiário que, ao invés de chegar às 8h30, ele chegava às 8h35, 8h40, 8h45, e dificilmente ele chegava às 8h30. Um dia, né, eu fui falando com ele, ó, tô precisando de você. Ó, um dia nós assentamos, devia ter mais ou menos um mês e pouco que ele estava fazendo isso, que na maioria dos dias ele estava chegando atrasado, eu sentei, perguntei, chamei, né, até a minha sala, perguntei para ele, olha, estou percebendo que você está chegando todo dia mais tarde, o que está acontecendo? Ah, Edila, é o seguinte, é que eu pego o ônibus de 8h15, ele passa lá em casa, na porta da minha casa, o que que acontece? O ônibus não é muito regular, olha, desculpa, o ônibus não é muito regular, então não sou eu, é o ônibus. Ou ele passa mais cedo e eu perco o ônibus, e aí eu tenho que pegar o ônibus seguinte, o das 8h30, ou ele passa mais tarde e de qualquer jeito eu cheguei aqui atrasado. Tá ok. Então, seu atraso, vamos relacionar causa e efeito. O seu atraso tem a ver com o horário que você pega lá o ônibus e o horário que você chega aqui depende do ônibus. Ok. Então vamos assumir responsabilidade agora. Aí eu perguntei para ele assim: o que, além desse horário, desse ônibus de 8h15, qual outro ônibus que tem? Ah, o anterior a ele é de 8 horas. Ok. O de 8 horas, ele é regular? Não, Edila, ele também de vez em quando ele passa uns 5 minutos mais cedo ou 5 minutos mais tarde. Ok, mas se você pegar o ônibus das 8 horas, seja às 8, seja às 8h05,
Que horário que você vai chegar aqui? Você vai conseguir assumir o, o seu horário de 8h30? Não, é de você pegar o ônibus de 8 horas, eu consigo. Pois é, então, o que que eu posso fazer? Eu vou mudar o meu horário. Eu não vou culpar o transporte. Eu vou mudar o meu horário. Eu vou garantir que eu vou chegar aqui mais cedo. Top? Aprendizagem para o futuro. A partir de amanhã, vamos nos organizar. Você vai se organizar para pegar o ônibus das 8? Porque se o ônibus das 8 passar antes das 8, não tem problema. Pelo menos se o próximo vai passar um pouquinho antes de 8h15, você já está lá. Mas se você perde o ônibus das 8 e não está lá no outro, aí fica mais complicado. Autorresponsabilidade em questões pequenas. O que é que você precisa de fazer para mudar na sua vida? E por último, gente, existe uma questão de você saber que você tem recursos, mas como é que você está fazendo a gestão desse recurso? Quais recursos você tem? Seu tempo. Tempo é talvez um dos recursos mais valiosos, porque você nunca mais recupera. Como é que você está usando? Segundo, os seus recursos humanos, o que você tem e as pessoas à sua volta. Como é que você está cuidando delas? Como é que você está cuidando de você? E terceiro, seus recursos financeiros. O que você tem feito com eles? Tem investido em coisas importantes, em coisas que são benéficas para vocês, em coisas que têm uma durabilidade? Muita coisa para pensar aqui, não é? Então, olha quanta coisa que você pode crescer. E eu quero te fazer um desafio. Ao terminar aqui, acredito que você pensou muito sobre autoconfiança, sobre atitudes positivas, sobre a clareza de quem você é, sobre como é que você faz gestão das suas emoções, gestão, né, de todos os seus recursos, como é que está a sua comunicação. A partir de hoje, então, eu quero que você me responda agora 3 perguntas. Pega lápis e papel aí, ou anota no seu celular e depois anota em algum lugar. Mas a primeira pergunta é: de tudo o que eu ouvi, o que eu ainda não faço e preciso começar a fazer? Ó, lembrou? Que durante a palestra eu falei, você falou assim: olha, isso eu já faço. Então, se isso é certo, o que você vai continuar fazendo? Esse é um ponto que eu preciso. E o que é um ponto que você precisa parar de fazer? Quem sabe você precisa começar a ter uma melhor comunicação, melhorar sua forma de comunicar com o outro. Quem sabe você já procura ter essa visão de empatia, esse olhar para o outro, e vai continuar fazendo isso. E quem sabe você é essa pessoa que hoje, quando você olha e fala assim: olha, nesse ponto aqui eu não estou sendo autorresponsável. Tipo fazer a gestão do tempo lá do rapaz que foi o meu estagiário. Isso eu preciso parar de fazer. Gente, algo que você precisa de saber é o seguinte: o sucesso. Lembra que lá atrás eu comecei falando que 80% do sucesso é o quê? É algo que vem da atitude. O sucesso nunca é acidental. Ele vai ser sempre o resultado do seu comprometimento com a excelência, com planejamento e inteligência, com esforço focado e com as oportunidades. Oportunidades é o último. Não adianta você ter oportunidade se você não tiver comprometimento com a sua excelência, se não estiver preparado, se você não tiver um planejamento inteligente para estar em alguns lugares que poderão te dar oportunidade, e se esse seu esforço não for focado, o que eu vou investir agora? Seu nível de sucesso raramente vai exceder o seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o seu sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você vai precisar desenvolver-se. Tem aqui 6 questões que você pode investir para crescer como pessoa e como na sua carreira, na sua profissão, como um profissional. Então, eu quero aqui deixar agora para você as minhas redes sociais. Edila Thaís é onde você vai me encontrar em todo lugar. No LinkedIn, no WhatsApp.
No WhatsApp, não, no Instagram, lá no YouTube. Então, procura, me siga. Se você quer saber mais sobre, vamos parar de compartilhar, né, para você me ver. Se você quiser saber mais sobre mim e mais sobre esse crescimento, siga lá nas redes. Vou ter um grande prazer de compartilhar cada vez mais com você, ok? Porque é o que eu faço lá nas minhas redes. E o que eu desejo é o seu sucesso, sabendo que o seu sucesso ele só vai acontecer com o seu comprometimento, ok? Um abraço e até a próxima.